Olá, seja bem-vindo. Estamos apresentando mais um episódio do podcast da Atlas Educacional, Falando em Saúde. Para quem não me conhece ainda, sou Maristela, sou enfermeira, coordenadora dos cursos da Atlas, e aqui eu tenho comigo a minha amiga Márcia. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, Maristela, e você? Para quem não me conhece, eu sou Márcia, sou médica, formada há 13 anos, atuo na área de urgência e emergência, praticamente todo esse tempo aí, e sou também instrutora dos cursos da Atlas. Hoje nós estamos aqui, a gente vai entrevistar uma pessoa e falar sobre um assunto muito importante, que é a comunicação de notícias difíceis ou a comunicação de más notícias na saúde. Hoje a gente vai conversar com a Cristina, que é assistente social e trabalha na área. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto, né, que é tão oportuno, tão atual, principalmente pós-pandemia. Se Sim. fala muito em notícias difíceis. Verdade, né? E para começar, Cristina, eu queria que você abordasse um pouquinho, porque as pessoas pensam que más notícias se refere muito ao óbito, mas não é só isso, né? O que é essas más notícias ou comunicação difícil em saúde? O que é abordado nesse tema? A comunicação difícil em saúde ou a comunicação de más notícias, ela sempre esteve muito associada ao óbito, né? É uma atribuição privativa do médico a comunicação do óbito, e aí, com o passar dos anos e com a importância da comunicação, isso foi se expandindo. Então, hoje existe um conceito que tudo aquilo que muda drasticamente a vida da pessoa ou de uma família no âmbito da saúde é uma notícia difícil. Então, por exemplo, uma notícia de um Alzheimer é uma notícia difícil. Sim, a própria notícia de uma, como você disse, né, a notícia de uma doença demencial, a notícia de uma paliativação que a gente fala, né, de um paciente que está em estágio terminal, a notícia de uma neoplasia, de um câncer, tudo isso aborda esse tema, então, de más notícias, né? Isso, é porque são notícias que, de uma certa forma, vão mudar toda a perspectiva de futuro daquele indivíduo ou daquela família. Então, quando você tem uma doença crônica incurável, quando você tem uma perda funcional que não vai ter uma reabilitação, então um paciente jovem com um acidente de moto, por exemplo, que não vai voltar a andar, você trazer isso para o paciente ou para a família vai impactar o futuro daquelas pessoas. Então, é uma notícia difícil. Mesmo a notícia de doenças degenerativas, né, Cristina, como a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla. Eu tive atuando aí na área de urgência e emergência, assim, eu estava esse tempo aí trabalhando, né, eu tinha mais experiência na própria notícia do óbito, propriamente dizendo, né, mas eu trabalhei por 1 ano nas unidades básicas de saúde, foi onde eu tive mais contato com noticiar o paciente de doenças degenerativas, ou noticiar o paciente ou familiar de doenças demenciais, né, relacionadas à idade, sequelas de acidentes graves, porque os pacientes tinham alta hospitalar, daí iam fazer segmento na unidade básica de saúde, e acabavam que a gente que tinha que orientar a família e explicar que aquilo era uma condição, assim, praticamente, que o paciente ia ter por um longo período de vida dele, provavelmente até a hora do óbito, né? Isso impacta não só na vida do paciente, na vida da família como um todo, né? Então, é muito importante, assim, a gente abordar esse tema e saber como fazer isso, né? Para nós, profissionais de saúde, como você disse, a notícia do óbito em si cabe ao médico, né? É muito importante para a gente saber como abordar isso e como a gente vai noticiar, né? E pegando esse gancho da Márcia, Cristina, você tem uma experiência bastante grande nesse assunto, né? Porque você já trabalhou em vários segmentos, dando suporte à equipe médica. E como você tem alguma coisa assim para falar? Como equilibrar a empatia? Não sei se seria o termo certo, a empatia do médico para poder conversar com a família nesse momento. A gente tem, a partir dos anos aí de experiência, uma constatação que é bem importante, né? Primeiro, a gente precisa citar que o médico, por formação, ele não tem nenhuma disciplina específica que o capacite para lidar com essas situações. Então, normalmente, existe um protocolo onde eles são treinados, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o médico é treinado para ser objetivo, né? Principalmente quem está no atendimento pré-hospitalar, quem está nos serviços de urgência e emergência. Sim.
Nos hospitais terciários, às vezes, o médico recebe o paciente e logo depois tem que dar notícia do óbito. É recorrente que isso aconteça, principalmente nos serviços de trauma, né? Sim. E há uma confusão das pessoas em entenderem que você não pode ser objetivo e empático, quando, na verdade, as duas coisas podem se complementar, né? Tem como você fazer um atendimento que seja objetivo, mas que, ao mesmo tempo, você seja empático. Hoje tem o Dr. Davi Fortes Neves, que é uma referência muito grande, porque ele é um médico intensivista e ele é paliativista, e ele teve que aprender a se comunicar ao longo dos anos, e ele traz muito isso. Ele fala que hoje a empatia é usada até em comercial de margarina. Só que as pessoas confundem a empatia com a simpatia. E aí, realmente, se o médico que tem lá mais 20 pacientes, 30 pacientes, for ficar muito tempo acolhendo a família, ele vai estar sendo mais simpático do que empático. Então, a empatia, para a gente concluir, ela vai poder se manifestar na conexão do médico com a família. Então, quando o médico pergunta o que você é do paciente, você sabe o que está acontecendo, você tem uma informação prévia, é com você que eu posso conversar, ele pode sim fazer uma comunicação objetiva, limpa, honesta e sincera e ser empático, sem que isso impacte assim, no tempo dele de trabalho, na distância dele dos outros pacientes. Elas são complementares, elas não são antagônicas. Eu acabei vivenciando e acabo vivenciando, né? Porque eu atuo na área de urgência e emergência, acabo vivenciando, como disse você, com uma certa recorrência isso daí, né? E é como você disse, o que a gente costuma, o que a gente faz, né? A gente aprende na faculdade, eu acho que desenvolve e melhora ao decorrer da vida aí, né? É a abordagem inicial mesmo do familiar, né? O que ele é do paciente, o que houve, que antecedeu aquele fato que culminou com óbito, né? Conversar, perguntar se o próprio acompanhante tem alguma comorbidade, se ele é hipertenso, se ele é diabético, isso é importante também, porque o paciente ali pode ter uma crise hipertensiva na hora, o paciente não, o acompanhante, né? Na hora da notícia, enfim. Então, acho que, como você disse, essa abordagem inicial já da família é uma forma de ser empático também, né? Porque, como você disse, a gente acaba tendo mais 20, 30 pacientes aí para atender, às vezes uma sala de urgência com 5, 6 pacientes graves, pacientes entubados, e na grande maioria das vezes o médico emergencista ele está sozinho, atuando na área de urgência sozinho, que eu digo como médico, né? Lógico que a gente sempre tem os profissionais maravilhosos aí, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os assistentes sociais, ali junto com a gente, né? Todo o pessoal das unidades de pronto atendimento, dos atendimentos pré-hospitalares, mas enfim, a gente acaba que, como você disse, desde uma abordagem inicial, um acolhimento inicial da chegada da família até a notícia, que a gente precisa ser empático e não, às vezes, postergar, né? Ser empático e objetivo, né? É isso. E o processo de comunicação, até por conta do avanço da política de cuidados paliativos e também da pandemia, onde todo o recurso humano de saúde era muito importante, contribuiu muito para que se desconstruísse essa responsabilidade toda e essa demanda toda em cima do médico. Sim. Né? Então, a gente teve a oportunidade de participar da formação de muitos residentes em várias especialidades, mas principalmente a clínica médica, a cirurgia geral e a oncologia. Hoje, eles sabem muito mais contar com o auxílio dos outros profissionais da saúde. Então, é atribuição privativa do médico fazer a comunicação, mas ele pode levar junto, e ele deve levar junto, sempre que possível, um outro membro da equipe para que compartilhe com ele, com a família, até por questões como você citou. Às vezes, o acompanhante que vai receber notícia, ele pode ter um impacto emocional muito grande, ele pode descontrolar uma diabetes, ele pode ter uma síncope, ele pode ter uma série de situações em que, se você tem um outro profissional para te dar esse apoio, né, e te dar essa segurança na sua fala, a comunicação ela fica mais tranquila, porque o profissional também se sente mais seguro. Sim. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que tem várias falhas nesse processo. E aqui, só nessa conversa, a gente já identificou 3. Uma de não ter empatia com o familiar, com o que está acontecendo ali naquele momento. A outra de ir sozinho, fazer essa comunicação, sem o apoio de alguém da equipe, né? E também o local, né?
que dependendo do lugar não é tão apropriado para a gente poder conversar com a pessoa. Você consegue verificar alguns outros erros, digamos assim, ou não falo de erros, algo que não seja tão certo fazer, que poderia ser modificado para melhorar esse momento? Historicamente, o hospital, o serviço de saúde, ele é todo construído, trabalhado e montado para cura, né? E aí o momento de dar uma notícia ruim, ele já tem um impacto emocional em toda a equipe, porque você eu vou traduzir em palavras isso, que é o que a gente mais ouve: eu perdi uma guerra, não tem mais o que fazer. Então eu acho que a primeira falha, que na verdade não é uma falha, é uma mudança de concepção, e isso requer um trabalho do profissional, é entender que nem todo mundo você vai curar, mas todo mundo você pode cuidar. E o cuidar começa do momento em que você é acionado até o momento de uma comunicação de um óbito, né? E para o técnico e o enfermeiro até o pós-óbito, né? Porque a gente ainda tem que lidar com todo o preparo do corpo, acolhimento da família, tem várias situações que acontecem aí no pós-óbito. Eu acho que o hospital, partindo dessa premissa de cura, ele não é um lugar acolhedor. Então, eu acho que a primeira coisa, as instituições começarem a pensar nesses espaços de acolhimento e escuta, né? Não só para o óbito, mas para uma reunião de família, para uma conferência quando uma cirurgia é uma cirurgia de risco, até para ler o termo de responsabilidade dos riscos de uma cirurgia, muitas vezes você precisa de um espaço com a família, né? Paciente pela idade, às vezes por comorbidade, tem um risco muito grande de óbito e a família precisa estar ciente disso. Então, eu acho que o espaço físico, a mudança cultural, eu acho que as instituições precisam começar a investir mais no treinamento, porque se a gente tem o Dr. Eurico, que é um médico que fala muito sobre cuidados paliativos e também e comunicação em saúde, ele fala que em 63% das instituições dos Estados Unidos de formação médica tem programa de comunicação. Nossa, Entretanto, eles ainda não são tão empáticos quanto os médicos brasileiros. Brasileira é diferente, né? E isso por quê? Pela intuição, pela formação, pelos valores do médico, né? Isso tudo vai impactando. Então, retomando, eu acredito que essa mudança histórica, o investimento em treinamento, a criação de espaços de escuta dentro das instituições não precisa ser nada muito elaborado, né? Eu trabalhei no Hospital do SUS com poucos recursos e a gente tinha ali uma salinha com algumas poltronas, uma água e um lenço de papel. É o mínimo que a gente pode oferecer e deve oferecer para as pessoas nesse momento. E aí o treinamento ele vai desconstruir algumas coisas. Então, por exemplo, o médico chega para dar uma notícia de óbito, já usando o tempo no passado, era um paciente, eu recebi o paciente assim, ou ele estava assim, a família já começa a entender que alguma coisa está errado. O que eu costumo, quando eu vou abordar, né, eu costumo chegar na família e falar: você é familiar do seu fulano de tal, como se a pessoa ainda tivesse viva, né? Assim, ou na hora de dar notícia do óbito mesmo, né? Que é a minha experiência mais ampla, assim, porque eu trabalho com urgência, né? Então eu chego para conversar: você é acompanhante do seu fulano de tal? O que aconteceu com ele? Porque a gente, como você disse, né? A gente chegar já falando no passado, você era acompanhante, ou você era o que dele, né? Geralmente chega, você era o que dele, né? Essa pergunta é catastrófica. É catastrófica. Essa é um dos maiores gatilhos de um óbito, de uma notícia de óbito mal sucedida. O que você era dele? Eu acho que são cuidados, são coisas que realmente precisa de um treinamento específico, mas de uma sensibilização também, né? Quando a gente fala de empatia, eu acho importante a gente destacar isso. Não é uma coisa de segundo plano, de segunda ordem. A comunicação em saúde, tem vários estudos hoje sobre isso, ela minimiza e ela evita vários processos judiciais contra a instituição, contra a equipe médica, de como você comunica, porque a empatia é muito isso. Você está lá no serviço de urgência. Então, vamos pensar um caso bem específico. A pessoa saiu para trabalhar de manhã, sofreu um acidente automobilístico, foi encaminhado para um serviço de trauma
E aí chega um familiar, uma esposa, uma mãe, uma filha, que não sabe do que aconteceu, simplesmente alguém ligou para ela e falou, olha, comparece aqui no Hospital X. Às vezes nem estava trabalhando e nem sabe que a pessoa, né, a esposa às vezes sai antes para trabalhar, nem sabe que o esposo saiu ou Isso. aonde estava, né? Aí a pessoa já chega no hospital, você era o quê dele? Aí é complicado, né? É. E a gente lida muito com isso. Já me aconteceu de ligar para uma família e falar, olha, vocês são familiares do senhor fulano de tal? Somos e tal. Vocês sabem onde eles estão nesse momento? Não, saí cedo, deixei meu pai tomando café. Era a filha. Olha, ele deu a entrada aqui no hospital, ele está bem, não se assuste, mas a gente precisa que venha alguém da família para a gente discutir sobre o quadro dele. Aí você tem que pensar, empatia é isso, a filha pode estar sozinha, eu não sei quem é, eu não sei como é o emocional dela, eu não sei como é a situação de saúde, eu preciso pedir que ela venha ao hospital. Quando ela chegar, para a gente comunicar um óbito desse, você tem que pensar todo o quadro. Às vezes nem reside na mesma cidade que os pais, Sim. né? E até a pessoa chegar na cidade, dependendo, tem toda uma questão emocional de transporte ali da pessoa que está conduzindo um veículo e receber uma notícia pelo telefone, né? Isso tudo, a gente pensa assim, são coisas que você tem que elaborar, mas dentro de um serviço de saúde de urgência, emergência, ou de um serviço terciário em que a demanda é muito intensa, você tem que pensar isso em questão de segundos. Né? E minutos, e planejar. Então, a comunicação, ela vai falar muito nisso, ela vai falar do planejamento, ela vai falar do cenário, ela vai falar da preparação do profissional, ela vai falar de conhecer o protocolo em si, ele vai falar muito assim, de você conhecer o caso. E conhecer o caso implica conhecer o paciente, conhecer a família e conhecer o diagnóstico e o prognóstico. Você falou do protocolo, né? Tem vários protocolos para ser abordado esse tema, ou tem assim, tem um que é mais conhecido, que é mais utilizado? Tem. Hoje, se a gente tem o protocolo Spikes, né? Ele é um mnemônico, então cada letrinha ali tem um significado e as instituições vão desdobrar esse protocolo de acordo com a sua realidade. Mas, em tese, ele vai falar um pouquinho disso, né? Então, ele vai estabelecer que é importante você ter um cenário. Então, o cenário menos adequado é o corredor do hospital, mas é isso que você tem? Como que você pode fazer com que isso funcione melhor? Né? Então, você planejar, a família chegou, eu vou conversar com o paciente, vou conversar à beira-leito, vou tirar o paciente no banho de sol, vou falar com o paciente no corredor, o que eu vou levar para ele? Então, ele vai falar do planejamento, e aí ele vai falar do convite. Né? O paciente tem me perguntado, a família tem trazido questões, e esse é o convite para falar. Depois ele vai trazer para a gente a questão da percepção do outro. Esse paciente tem condição intelectual? Ele tem uma demência? Como que ele está? Ele consegue receber a informação que eu vou passar para ele? Eu lidei muito com isso no atendimento primário, né, nas unidades básicas de saúde, de paciente idoso que vai sozinho na consulta e você percebe que já está atingindo um grau de demência, como que você vai conversar com o paciente, né? Você tem que ligar e pedir para comunicar um familiar, às vezes as pessoas da família trabalham, é difícil você conseguir alguém para ir com o paciente até a consulta. Tem toda essa questão, o protocolo também aborda isso, né, então. Sim, e aí assim, a percepção é muito isso. É uma vizinha que está acompanhando, mas quem é a pessoa responsável por ele? Então, vamos conversar com essa pessoa, porque lá na frente, quando esse paciente internar, quando ele agravar, quando a doença progredir, se essa pessoa recebeu lá na unidade básica uma informação correta, ela fala assim para a gente, a verdade, o médico do postinho já tinha me falado que em algum momento isso iria acontecer. Então, por mais que seja uma surpresa, a pessoa já tem uma base, né, daquela informação. E aí ele vai falar de você não ser técnico demais, né, que talvez seja um dos maiores desafios para algumas especialidades, você entender que o paciente ou o familiar não sabe o que é uma biópsia, não sabe o que uma é neoplasia. Uma neoplasia. E aí você tem que traduzir de forma que a pessoa entenda.
Você tem que dar uma informação limpa, clara, objetiva, aí entra a empatia, traduzindo aquela informação para que consiga chegar. E é os termos técnicos que eu vivo falando, né? Que a saúde, como que ela não se coloca no lugar da pessoa que não tem entendimento por isso, né? Pra gente é tão normal, é tão técnico, que até o termo assim, neoplasia, é muito básico pra gente, né? Mas a população não sabe. Aí na hora que fala assim, nossa, o médico falou que meu pai tá com um negócio, um neo alguma coisa, então não sabe nem repetir o próprio termo, né? Utilizando. É aquela história de abrir o exame e ler tumor, né? Ler massa, ler massa tumoral, ou tumor, tumefação, que na grande maioria das vezes não é nada grave, não é uma doença, um câncer, uma doença que vai levar o paciente ali a óbito, né? Mas o pessoal geralmente abre, os pacientes abrem, lê aquela palavra e ficam já apavorados. Então, a gente tem que também saber abordar e não usar termos tão técnicos, né, na hora de falar com a família, né? E a percepção do outro, ela passa muito por isso, porque às vezes você subestima um familiar, né? Ele não vai entender. E às vezes você superestima. Então, para o médico e o profissional de saúde, de uma forma geral, saber, normalmente numa reunião de família, num atendimento, a gente pergunta, mas vocês trabalham com o quê? Você faz o quê? Porque a partir daí, você está falando de neoplasia, mas eu já tive situações em que a palavra, né, que a gente usa, que é o óbito, o paciente foi a óbito. E aí a familiar perguntou assim, o que é isso? Ele morreu? Então é o básico, né? E são coisas que a gente, porque para algumas pessoas, o óbito é uma continuação de um documento, é um atestado de óbito. Para a pessoa emocionalmente instável e vem ali num crescente da comunicação, ela entender que o médico está dizendo que alguém que ela ama faleceu, às vezes ele precisa ser objetivo. Olha, o paciente morreu às 8 horas da manhã. Mas o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, ele foi treinado para no ambiente hospitalar usar o óbito, porque isso ajuda na nossa relação com o fato em si, né? Eu percebo que essas situações, às vezes, da negação, né, Cristina, que a gente fala, e às vezes a pessoa não entender mesmo, mas tem que ser bem objetivo, acontece principalmente em casos de mortes abruptas, né, como você disse, por acidentes graves. Então, assim, a gente como profissional de saúde tem alguma dica, alguma forma ou algum processo institucional, ou cada instituição tem um protocolo, além do SPICES que você já mencionou, que a gente pode usar para ser mais empático com a família? Como o protocolo, você falou que é o C de convite, o P de percepção, como que é o restante porque eu não conheço. O protocolo, a sigla é toda em inglês ainda, né? Então, ele vai trazendo lá pra gente que é o S, né? O S, que é o planejamento, né? O P da percepção, o I é do invitation, que é o convite a falar, né? Se alguém está me perguntando sobre a doença, sobre a situação. O K, que é o knowledge, que é do linguajar, que é do conhecimento. Eu não preciso dizer para a família tudo aquilo que eu sei tecnicamente, então eu posso traduzir isso, eu devo traduzir isso a todo momento. O E, que é o da emoção, que é o não ser frio. Então, se o médico sente que ele tem que abraçar a família, ele pode abraçar. Se ele está emocionado, se ele vai chorar, ele pode chorar. Isso também desconstrói muito essa barreira da frieza, né? O protocolo, ele traz isso. Sempre na medida do possível, do necessário, você ser um ser humano dando notícia para outro ser humano. Eu tenho já, assim, principalmente quando já é paciente que eu já acompanhava, ou já passou mais de 1, 2 vezes comigo no pronto atendimento, eu abordo, eu abraço a família, eu converso, a gente acaba deixando o nosso lado humano aflorar também, não tem como controlar, por mais que a gente estou ali 14 anos na área, já lidei várias vezes com essa situação, a gente é humano também, né? A vulnerabilidade, ela também é uma força, né? E as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso.
Quando um médico, ao dar notícia de óbito, se emociona, entra num contato com a família, é empático com a família, às vezes você não perdeu um pai, uma mãe, um marido, mas você consegue entender para o outro a dor que é isso, e você tem esse contato físico, e você consegue manifestar a sua emoção, no momento pode até ser que isso seja só uma ação, mas no futuro a família para e fala, nossa, o médico realmente fez tudo o que ele pôde, porque ele até se emocionou, ele sentiu a nossa perda, sabe? E isso é um movimento que eu acho que é muito interessante, eu tenho percebido, enquanto eu pude influenciar na formação dos residentes, a gente sempre trouxe isso para eles. Se você não tem vínculo, você não é obrigado a chorar, abraçar a família se você não sentiu essa necessidade, mas se você sentiu, se é genuíno, faça por você, porque vai te ajudar a trabalhar um luto, é uma perda, e a gente tem que elaborar também as perdas que a gente tem durante o dia, a semana e a vida, e faça isso pelo outro também, né? E aí o último S é justamente isso, ele fala para o profissional fazer um resumo daquilo que foi a conversa. Olha, a senhora entendeu tudo que eu expliquei? Tem alguma dúvida? Posso te ajudar com mais alguma informação? Tem mais alguma coisa que não está claro para vocês? Então, esse resumo, né, que o profissional tem que fazer no final, ele é um fechamento mesmo para dizer, não, ficou claro para mim, ficou claro para você. Pode ser que a família em algum momento retorne e fale, olha, mas e tal coisa? Que é muito comum no luto, né, no processo de luto, demandar a equipe, mas naquele momento da comunicação é importante ter esse fechamento e os combinados. Então, o protocolo ele é muito isso, né, ele vai normatizar aí essa conduta. Agora você está falando, você está lembrando de muitos cenários que aconteceram, a gente né? vai lembrando. E como que esse mnemônico ajuda realmente, né? Porque aí o fechar, principalmente, também, né? A pessoa tem porque muitas vezes a pessoa está ali, ela não entendeu, assim, não caiu a ficha ainda. Né? Principalmente nessa situação de que eu encontrei, deixei meu pai lá, ele estava tomando café, saí para trabalhar e aconteceu uma fatalidade, né? E nesse caminho todo, muitos profissionais têm dificuldade. E a instituição, você percebe que com os anos, ela tem investido um pouco mais nessa questão, ou você acha que isso ainda é algo muito longe de acontecer, visto que, como você falou, que o hospital, principalmente, né, é curativo, que a gente não foi programado essa parte, os profissionais, eles vão por eles, atrás de se capacitar, ou você acha que a instituição tem valorizado isso? Bom, eu acho que depende muito do perfil da instituição, né? O que eu percebo, assim, os hospitais de saúde suplementar ainda tem muito aquela questão de dar uma resposta econômica às pessoas que pagam o plano. Então, eu preciso curar, eu preciso ser esperançoso o tempo inteiro, eu preciso levar para as pessoas essa ideia de que vai dar tudo certo, de que vai curar, e, em contrapartida, acaba restringindo um pouco esses espaços de escuta, né? Mas tem avanço. Hoje a gente já vê as instituições investindo aí nesses espaços ecumênicos que podem ser espaços de escuta. A gente vê salas de acolhimento, ainda tudo muito tímido, né? Eu percebo que precisa avançar bastante. Nos hospitais que são prestadores de serviço para o SUS ou que são exclusivamente SUS, a gente vê um avanço maior, porque a Política Nacional de Humanização, ela vem falar sobre isso, sobre espaço de comunicação, espaço de escuta, e isso influencia na ambiência, né, que é ter uma sala, e também na formação da equipe. E agora, o ano passado, com a aprovação da Política Nacional de Cuidados Paliativos, também tem se falado muito mais em comunicação de más notícias, já tem uma outra vertente, né, que há alguns anos vem se desenvolvendo, que é a comunicação compassiva, que aí a gente fala muito mais de emoção, de empatia, de acolhimento, porque são pessoas que já têm uma má notícia, já têm um diagnóstico, e aí você precisa ter um contínuo dessa comunicação. Então, assim, eu acho que a gente já avançou,
tanto no âmbito da saúde suplementar, nos hospitais particulares, como também no SUS. Mas eu acredito que o SUS está uns 2 passos à frente aí por exigência das políticas nacionais e pela necessidade mesmo, né? É muito mais difícil, às vezes, você traduzir um quadro clínico para uma pessoa analfabeta, semi-analfabeta. Então, você tem que ter esse cuidado. E à medida que os médicos vêm se formando e os outros profissionais de saúde também, entendendo o seu papel, se empoderando um pouco mais, a gente percebe esse avanço. Tem procura, você como mestra na área aí, né? Tem procura de cursos ou tem, enfim, né, os profissionais procuram se capacitar nessa área para aprender uma forma melhor de dar notícia para os familiares? Olha, Ou você sente que isso ainda é uma falha? Estamos melhorando aí o espaço físico, estamos ganhando salas de acolhimento no próprio SUS, né, nas unidades de pronto atendimento hospitalar, onde eu trabalho, observo isso também, mas o profissional em si ainda tem uma timidez, digamos, entre aspas, de procurar um curso, uma orientação de como fazer isso, né? O profissional de saúde, em tese, ele acha que consegue fazer tudo. Sim. Né? A gente consegue fazer tudo e um pouquinho mais. Mas a comunicação, ela ainda é feita de forma muito intuitiva. E isso é uma das grandes falhas. Por quê? Porque eu não posso embasar toda uma cultura institucional, todo um procedimento que foi feito, é um atendimento por um paciente. Ele é feito pela recepção, pelo maqueiro, pelo técnico de raio-x, pelo técnico de enfermagem, enfermeiro, fono, nutri, assistente social, psicólogo, biomédico. Então, todo mundo em algum momento atende o paciente. E aí uma pessoa vai comunicar para a família tudo o que está sendo feito de acordo com os preceitos dele, os valores dele e a intuição dele. Está errado. Espiritual aí, né? Exatamente, tem até. Então, assim, vai dar errado. Então, se eu tenho um protocolo institucional, se eu tenho um bom treinamento, isso vai fazer toda a diferença. Mas as pessoas ainda não acordaram para essa necessidade. E aí a gente tem alguns agravantes. Primeiro, os cursos que existem são poucos e caros. Se você encontra um curso mais barato, ele vai faltar com a qualidade. Por quê? Porque num curso de comunicação de más notícias ou de notícias difíceis, é fundamental que você tenha simulação. É fundamental que você tenha prática. Né? Então, eu acho que os profissionais precisam acordar ainda para essa necessidade. Eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos específicos. Então, a gente trabalhou com a equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares, a questão do acolhimento no óbito. Né? O óbito que acontece na presença do acompanhante, o óbito que acontece na UTI, o óbito que acontece no pronto atendimento, são cenários diferentes que requerem respostas diferentes. E aí, quando eles saem do treinamento, que na verdade é uma sensibilização, né? Porque é um modelo mais curto para que eles entendam a importância da mudança de postura, da mudança de cultura. Eles saem desse momento pensando, nossa, eu preciso entender mais isso, eu preciso fazer melhor isso, a gente não é treinado para isso. Com esse bate-papo nosso aqui hoje, eu já percebi que eu preciso melhorar bastante também. Sempre que o assunto vem à tona, as pessoas percebem, bom, será que eu estou fazendo certo? Por isso, é importante você fazer um treinamento a longo prazo, investir nisso. As faculdades, às vezes, né, até eu converso com alguns médicos que são docentes e eles falam, a gente tem uma disciplina mínima aí de explicar para eles o que é o Spikes dentro da graduação, na semana antes do internato a gente retoma alguma coisa, e aí quem vai para a residência aprende na residência. Quem não vai para a residência vai aprender na prática e vai fazer do seu jeito. Então, sim, tem um mercado muito grande, tem uma necessidade muito grande, né, de que se investir nessa formação. Então, as simulações entram nessa questão, né? Porque aí, como você falou, são vários cenários, e aí a pessoa ela vai até ver o emocional dela, como que ela vai se comportar. E aí, se ela fez uma simulação, num caso, por exemplo, que nem você falou, que o acompanhante estava presente durante o óbito, e aí teve todo... e aí ele
fez uma simulação de como ele abordaria essa questão. E aí ele vê, errei nessa parte, ou então poderia ter sido melhor. Então, numa próxima vez, ele já vai conseguir desenvolver melhor. Só que se ele faz uma simulação, ele já passou por aquilo, então, quando tiver que acontecer, realmente, ele já vai ter toda essa percepção, né? É muito triste a gente pensar que o espaço para o erro é no contato com o outro, né? Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de acompanhar um residente, que ele chegou muito nervoso com a caneta na mão e ele falou assim, olha, eu preciso dar notícia de um óbito, mas eu nunca fiz isso. Eu só fazia ficha verde na UBS. Oh, meu Deus. E aí ele chegou mais nervoso do que a família que estava lá. E eu falei, vamos junto, eu te ajudo. Então, nós vamos fazer na minha sala, a gente vai chamar a esposa e a filha, e aí fui contando para ele quem era a família, qual que era o cenário, qual era o paciente, explicando para ele, olha, você vai começar, não dá bom dia, porque não vai ser um bom dia para a pessoa. Então, são coisas dentro de uma técnica que você já começa, como vocês estão? Né? Você troca a pergunta. Então, tem perguntas que são gatilho, tem frases que são gatilhos, e que a gente ainda usa, né? O profissional, às vezes, falar para a família, o paciente descansou. A família pode dizer para você, ele não estava cansado, descansa você. Você que não cuidou dele direito porque estava cansado. Então, são coisas básicas que a gente faz culturalmente com o nosso senso comum, com a nossa intuição, mas que o impacto é extremamente negativo. Né? E a memória da morte é para quem fica, não é para quem vai. Então, quem vai lembrar da morte é a equipe, é a família, as pessoas que estiveram presentes naquele cenário, que vão dizer se foi bom ou se foi ruim. Eu sempre falo para os estagiários e para os residentes assim, que o nosso melhor feedback é quando acontece do paciente falecer ou ter uma notícia extremamente ruim e a família virar para a gente e agradecer. Olha, eu agradeço muito pela atenção, pelo cuidado, pela forma com que vocês conduziram, porque a morte, às vezes, é inevitável, uma doença grave, ela é inevitável na maioria das vezes, mas o desastre que decorre da comunicação dessas duas coisas é completamente evitável. E aí você falou, né, a gente tá falando bastante do óbito, né? Mas de outras situações mesmo, Sim. né? Então, uma neoplasia, uma doença degenerativa, aquele profissional, então aquele pai de família, né? Ele tomava conta da casa e agora ele vai ter uma doença degenerativa que ele vai ter que se aposentar e não sabe nem se a aposentadoria vai conseguir suprir todas as necessidades financeiras da casa. Toda uma mudança dentro de uma família, né? Então, como abordar essa família também, né? Porque também não vai ser um bom dia na hora de dar essa notícia para toda a família, né? Ela não sabe nem se a esposa tem condição, se os filhos são pequenos, com quem deixar os filhos para ela poder assumir um trabalho que ela sempre ficou como dona do lar. É tão complexo. Esse momento envolve muito planejamento, né? É quando a gente pensa assim, vamos falar só como acompanhante ou vamos chamar uma reunião de família, uma conferência. Por quê? Isso tem um impacto social, isso tem um impacto econômico, isso tem um impacto emocional, isso vai mudar a configuração da família. Então, é o que você está falando, às vezes, se a pessoa que adoeceu é o provedor, qual vai ser o impacto disso na família? Alguém vai precisar deixar o emprego para cuidar dele? Como que vai ser a questão da renda dessa família? A família vai colocá-lo numa casa de repouso, porque para eles é melhor trabalhar, manter a renda e cuidar numa casa de repouso? Então, a comunicação, ela tem que ser empática quando você entende qual é o contexto da família e o que essa notícia vai acarretar de mudança funcional. E ela tem que ser objetiva, porque a família tem que entender, olha, é um paciente que vai ficar acamado, que vai usar fralda, que precisa de dieta, que precisa ter um cuidador 24 horas. Ele vai melhorar? Não, daqui para frente a tendência é ele piorar. Doutor, mas e se eu tenho uma igreja, se eu acredito no milagre? A senhora tem todo o direito de acreditar no milagre, não sou eu que interfiro na sua fé, né? A senhora tem todo o direito de acreditar, de trazer e de pensar. Porém, hoje o que eu tenho para te oferecer de informação é esse quadro. O que a gente pode fazer diante dessa realidade? Como a gente pode te ajudar? Como você... Exatamente. Hoje a gente fala muito do LOAS, né? Você tem condições de arcar com os gastos disso, a gente tem alguns benefícios que o governo pode oferecer. É um tema muito amplo, né, Cristina? A Maricela falou, né? A gente vai lembrando de diversas situações. E daí eu lembro de situações assim, que entrou às vezes
a mãe com os 2 filhos, né? E eu dei bom dia, né? Entrando na consulta médica de rotina, na UBS, levar resultados de exames. Daí a gente abre o exame, a gente começou dando bom dia, a gente abre o exame e vê que aquele não vai ser um dia tão bom para aquela família, porque o resultado do exame não é uma notícia tão boa. Tem também a questão, às vezes, que eu já trabalhei com atendimento pré-hospitalar rodoviário, a gente pegar acidentes na rodovia, ter uma vítima fatal e a outra vítima sem nenhuma escoriação, né? Como que eu vou dar notícia para aquela outra? Às vezes, o próprio condutor é o esposo, a esposa estava no passageiro, ela foi a óbito e ele não. Como que eu vou abordar isso naquele lugar, naquela hora, naquela situação? É um tema bem extenso aí para a gente discutir e envolve bastante coisa, né? E a gente, como profissional de saúde, tem sempre que procurar, como você disse desde o começo, né, ter empatia e melhorar essa forma de noticiar essas coisas difíceis, ruins da vida, né? Eu acredito que, assim, os médicos que passaram pela residência ou que se formaram durante a pandemia, eles saíram um pouco à frente aí nessa corrida. Por quê? Aconteceu muito isso, né? Eu presenciei várias vezes de um familiar estar no leito, o outro está no leito ao lado, e ele fala, mas fulano não tem vindo me visitar, minha esposa, minha filha e tal, o que está acontecendo? Que eram visitas virtuais no começo, depois a gente liberou com os cuidados, e aí a pessoa estava do lado e a pessoa falecia. E aí como que você dá notícia para uma pessoa que está do lado e ela tem direito de receber essa notícia que o familiar não está vindo porque ele faleceu? Tem essa questão do direito também, né? Da gente noticiar, às vezes, que o familiar está com uma doença grave, né? Isso. Às vezes o médico mesmo se acha no direito de guardar aquele segredo só para ele, né? Entre aspas, guardar o segredo. O paciente, o familiar, tem o direito de saber, né? E você estava falando da questão da pandemia. Eu costumo comentar, às vezes, eu me recordo de algumas situações em que a gente realizou transportes, né, de pacientes graves, mas que apresentavam uma saturação basal ali de 80, 86. A gente mantinha na máscara com reservatório para o paciente chegar até o destino. Você está falando isso, estou lembrando de muita coisa. Pode continuar. Se fosse um trajeto mais curto e para poder o paciente, às vezes, ver o familiar, ou o familiar ver o paciente, que às vezes estava na porta do hospital e era aquela distância de 1 metro, né, para poder ver, enfim. Na pandemia, a gente passou por diversas situações difíceis, como você disse aí, essa que você disse, eu não cheguei a presenciar, porque eu não trabalho em unidade de terapia intensiva, mas deve ter sido até mais difícil do que o que eu passei, né? Eu acho que foi um período de sofrimento, né? Não tem como a gente negar que existiu, mas que trouxe crescimento, trouxe melhoria. Eu acho que, assim, a humanização, as visitas abertas, eu acho que muita coisa mudou nesse período, né? E a comunicação, só pegando aí o que você falou, ela implica muito nas questões bioéticas. Por isso a importância da instituição investir na capacitação do profissional, por isso é importante a instituição construir os seus protocolos. Por quê? Porque tem questões bioéticas muito sérias. Então, assim, eu preciso dizer a verdade, essa verdade ela tem que vir de forma empática, objetiva, clara, dando poder de decisão para a família, e essa decisão compartilhada, da qual a comunicação ela é o primeiro degrau. Então, você comunica uma notícia difícil. Normalmente, isso vai implicar em decisões da família. Opero, não opero. Intuba, não intuba. Faço uma tráqueo, não faço uma tráqueo. Amputo, não amputo. E aí, assim, vai muito da segurança do médico, vai muito da ideia da instituição, vai muito da clareza. As comissões de bioética, né, das instituições precisam se desdobrar muito em cima disso e construir, porque às vezes é uma decisão compartilhada, às vezes é uma decisão unilateral, se o paciente está em risco de vida, não é um paciente em cuidados paliativos, não tem indicação, né? Então, assim, tem muita coisa que caberia até uma outra conversa sobre cuidados paliativos, sobre essas questões de decisão, né, compartilhada, mas a comunicação em si, ela é o alicerce disso tudo. Essa própria questão de decisão compartilhada que eu estava comentando da pandemia, né, porque às vezes o próprio paciente falava, né, doutora, o paciente às vezes evitava de conversar para não apresentar desconforto respiratório, não ter fúrcula, enfim, né, os critérios que a gente fala de urgência e emergência para indicar intubação, para chegar no destino e às vezes conversar com o familiar. Com a família. Era às vezes uma decisão compartilhada ali da equipe com o paciente.
Então envolve, é um tema muito amplo, né, Mari? E como chegar para o familiar e falar assim, né? O paciente decidiu isso, né? E aí ainda mais nessa questão do Covid, né? De que a família lá no comecinho não tinha contato com o paciente estava isolado e aí teve uma decisão entre ele com a equipe médica e como falar isso para familiar, que é bem complicado. Não, são muitas. A comunicação difícil, por isso que a gente tem trocado paulatinamente de comunicação de más notícias para comunicação difícil, porque pensa um paciente lúcido orientado com diagnóstico de neoplasia, que chama o serviço social ou a psicologia e fala, olha, eu não quero receber a visita da minha mãe nem do meu pai. E aí você tem que comunicar para a família que também está sabendo daquele câncer naquele momento, que o filho não quer ver. Nossa. E aí você tem que dizer para eles, olha, ele precisa de um tempo para respirar, ele também precisa processar. E é uma coisa que assim, pode parecer absurdo, não, é quase que rotineira. Sim. Eu não quero ver meus filhos agora, eu não quero ver tal pessoa agora. Isso é uma notícia difícil, você dizer para a família, olha, a pessoa que você ama, que está doente, que potencialmente vai morrer dessa doença, nesse momento não quer a sua visita. E o contrário também, né? Porque muitas vezes a pessoa, o paciente quer receber a visita de algum parente e o parente fala assim, olha, não quero nesse momento, eu prefiro guardar as boas lembranças, tudo desse modo. A notícia de que você vai passar uma sonda nasogástrica para uma pessoa que a vida dela é comer, que o prazer dela é a confraternização com a família, é uma notícia dificílima. Né? Você vai tirar o prazer oral da pessoa, você vai, na cabeça dela, ela vai estar limitada até do convívio. Então, trabalhar essas questões com a família, com o paciente, é difícil. Paciente que coloca uma colostomia, coloca uma cistostomia. Entendeu o impacto disso na vida social dessa pessoa? Eu vou poder usar, vou ir para a piscina, vou nadar, o que eu vou fazer? Como que eu vou para a rua com isso? Cheira mal? Então, assim, tudo isso, por isso é importante todos os profissionais capacitarem. Porque quem vai falar dos cuidados de uma ostomia com o paciente é o enfermeiro. Quem vai falar das questões nutricionais é a nutricionista e a fono. Quem vai falar de um processo de reabilitação motora, respiratória, se o paciente vai deixar o oxigênio ou não, é o fisioterapeuta. Quem dá a notícia ruim na pior hora com a gente são vocês, assistentes sociais. E a gente trabalha muito, né, o serviço social. Por que eu fui estudar bastante da comunicação e tudo? Porque normalmente nós somos a ponte com a família. Né? A gente que faz essa ponte da família com a equipe, da família com o paciente, então entender qual é o contexto social, econômico dessa família, se eles vão ter condição de prestar os cuidados, se eles compreendem a necessidade daquela reunião, até para vir para a reunião, às vezes a família fala, mas eu vou faltar no trabalho, eu preciso ir aí mesmo. Conversa por telefone. Dá para ser por telefone? Não dá. São questões muito sérias. A gente precisa compartilhar com vocês algumas decisões da equipe. O paciente não é nosso, ele é de vocês. Ele vai voltar para casa em algum momento e a gente precisa saber como vai ser essa volta. Até quando você falar isso para a pessoa, não vai não, porque eu não vou levar embora de alta. Né, Maristela? A gente sabe muito como que funciona isso. Então, tudo isso está dentro desse espectro da comunicação difícil em saúde. Tem uma enfermeira, a Maria Júlia, ela já escrevia sobre comunicação em saúde em 2002. Ela tem um livro, vou fazer propaganda de graça, mas é A Comunicação Tem Remédio, que ela já falava desses entraves da comunicação interpessoal e da comunicação em saúde, né? E aí, 2002 para agora, são 23 anos. A comunicação tem remédio. É um livrinho bem básico, assim, mas que ela traz todas essas questões que a gente falou aqui, dos entraves, das dificuldades da comunicação entre equipe com o paciente, equipe com a família. E aí, hoje, a gente tem N artigos, livros, né, e profissionais que falam da comunicação em saúde. Olha, a conversa está muito boa. Eu acho que a gente ficaria assim, bastante tempo aqui, mas para a gente finalizar, Cristina, resumindo, o que você acha que precisa ser feito para a gente melhorar essa questão? Eu acho que o profissional de saúde precisa reconhecer a importância da comunicação no dia a dia e as instituições também. E ambos investirem,
né? Se a instituição não investe, o profissional invista. Entenda que a comunicação é importante e que ele precisa estar melhor preparado para enfrentar os desafios, até para se resguardar legalmente de muita coisa. Não é esse o objetivo é prestar um serviço de qualidade, um serviço humanizado, Né? um serviço que atenda à necessidade do outro, mas que também deixa o profissional confortável ao fazer essa comunicação, né, para a gente não ver mais ninguém fugindo de dar notícia de óbito, de acolher óbito, de enfrentar famílias, de dar notícias difíceis e de entender o processo de adoecimento e o processo de morte como parte da vida, né? Até para a gente, para uma questão psicológica, né, Cristina? A gente sabendo lidar e noticiar, a gente como profissional enfrentando isso, porque por mais que as pessoas pensam que não, a gente vai para casa pensando no paciente que a gente perdeu, Sim. né? Então, a gente saber fazer isso da melhor forma, a gente beneficia a família também e é mais fácil para a gente também. Não que seja mais fácil aceitar, porque a gente sempre fica questionando, assim, não tanto quanto a família, mas a gente sempre se pergunta, né? O que eu poderia ter feito de melhor para salvar aquela vida que eu não fiz, né? Então, é um assunto importante que, como você disse, a gente tem que procurar se capacitar mais, né? Com certeza. Eu levanto muito a bandeira da comunicação. Eu acho que as instituições precisam avançar muito nisso, dar essa retaguarda para os profissionais, mas o profissional em si, uma vez que a graduação, que a pós-graduação, que a residência, né, no caso das residências multis e da equipe médica, ela não dá essa retaguarda, é uma busca individual, sim, né? Eu acho que se você entende que é necessário, você vai buscar. Para entender que é necessário, o primeiro passo é você saber que você não faz bem, que você faz por intuição. Né? Eu acho que reconhecer que é uma falha de formação e que você precisa investir nisso é o primeiro passo. Porque foi o processo que eu passei. Falei, eu escuto bem, mas eu preciso também falar bem com as pessoas. A gente é treinado para ouvir o assistente social, o psicólogo, que são os dois profissionais que mais fazem a escuta qualificada, que mais fazem o acolhimento, a gente é treinado para ouvir. Só que em vários momentos a vida vai nos chamar a falar. E aí o que falar, como falar, quando falar, qual o objetivo dessa fala, para quem falar. A comunicação, ela é um processo que ela envolve aí o emissor da mensagem, a mensagem e o receptor. Eu não consigo controlar o receptor, mas se eu me melhoro como emissor, a qualidade da minha mensagem melhora. E aí a chance de que o receptor consiga ser atingido e a gente tenha uma troca, porque a definição de comunicação é tornar comum, né? Então, assim, o que eu sei, o outro precisa saber. E o esforço para que ele saiba e para que ele entenda só depende de mim. E melhorar, então, o emissor e o canal, né? Isso está dentro do meu poder de ser feito. Isso está dentro do meu poder de mudança. Eu acho que a mensagem aí da comunicação difícil é essa. Como os cursos, né, Mari? O elo, né, a cadeia... Da cadeia da ressuscitação, que no 6º elo da cadeia de ressuscitação do atendimento de parada cardiorrespiratória é a recuperação e a comunicação. Então, como fazer toda essa recuperação do paciente, como comunicar a família e o próprio paciente, né? Que a gente vive falando nos nossos cursos. Né? No próprio SLS tem um vídeo, né, de comunicação de óbito. De óbito, Na hora do óbito. E aí envolve toda essa cadeia de elos, como você disse, né? Saber como passar, né? A gente precisa aprender mais como passar isso e o canal, né? A família não precisa saber o que você faz, quantas drogas você usou, quantas vezes você acessou, quantos dispositivos você precisou colocar, quanto é o tubo, quanto está o oxigênio. Ela precisa saber que você fez o necessário. Que você fez o possível e o impossível, né? Exatamente. Isso aí. Cristina, muito obrigada. Quero agradecer a sua participação. Foi uma conversa assim que, olha, me abriu a mente muito para o meu passado e daqui para frente também, né? Que aí a gente percebe o quanto que a gente precisa melhorar em várias questões. Márcia, agradeço também a sua participação. Também quero agradecer a presença da Cristina aqui no nosso podcast, né? Agradecer você, Mari, pelo bate-papo e
concluir o que a Maristela falou, né? A gente percebe, a gente se recorda de eventos do passado, de notícias que a gente deu, de coisas que a gente presenciou, até na nossa família mesmo, situações, né? E a gente vê que a gente precisa melhorar, né, Mari? Muito obrigada, viu, Cristina? Imagina, Muito obrigada, eu que agradeço Cristina. o convite. É sempre importante falar de comunicação e se dediquem, se desdobrem um pouquinho, porque é um diferencial para a atuação profissional, mas é um diferencial para a vida também. Né? Quando a gente melhora a comunicação, a gente se melhora como ser humano. Quando a gente se melhora como ser humano, você tem um cuidado maior naquilo que você fala. É isso. Frase para encerrar, né? Com certeza. E eu quero agradecer, então, a participação de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver algum comentário, pode deixar anotado aqui, que a gente vai agradecer e vai tentar fazer o máximo possível para poder tirar todas as dúvidas e sugestões de conversas para a gente também, tá? Então, se você não compartilha, se você não curte, que você curta, que você acompanhe o nosso canal e encaminhe esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar desse assunto. Muito obrigada e até o próximo.